Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Mais ou menos bem? Muito bem. Eu estou mais ou menos bem. Tá vendo? A resposta tem que variar. Às vezes... Essa semana eu tive uma cirurgia, então ainda estou aqui com uns pontos na barriga. Não contem para o médico que eu estou aqui de pé, tá? Nem que eu agachei. Vamos lá. Como foi cantado aqui agora, nós estamos aqui por conta de Jesus. Nos rendemos aos pés de Jesus. Amamos a Jesus. E nosso coração está com Ele. A Bíblia fala que nós temos tudo isso. Não sei se você sente amor por Jesus. Não sei se você consegue realmente vivenciar, experimentar o que Deus fez na sua vida e sentir gratidão por isso. Ou se é apenas um pensamento intelectual ou um cálculo, né, de melhor ficar amigo do homem para não ter problema depois, né, tá que depois ele não me coloca lá na frente, dentro. Então, não é um relacionamento de amor, mas um relacionamento de intelecto. Mas a Bíblia fala que nós, os que amamos a Jesus, ainda assim, só amamos porque Ele nos amou mesmo, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém teve maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. E eu já fiquei pensando nesse versículo algumas vezes, porque Jesus deu a vida para salvar a humanidade, nós sabemos disso, mas aqui fala que Ele deu a vida pelos seus amigos. Também fala que Ele chamou Judas de amigo. Judas é o arquétipo, né? É a figura máxima do traidor. Ficou tão famosa a história que toda a sociedade cristã e todo o mundo ocidental entende Judas como aquele cara não confiável, a pessoa que está lá, mas não está, que fala, mas não faz, que te apunhala, que te trai pelas costas. Eu não sei se você já foi traído alguma vez, mas com certeza você já teve a sensação de ter sido traído. Que às vezes a gente não é nem traído mesmo, mas você fica com aquela sensação, esperava que fulano fizesse e não fez. Esperava que a pessoa me indicasse, não indicou. Esperava que alguém me ajudasse, não ajudou. Achei que era meu amigo, não é. E esse sentimento de frustração, de desânimo, de tristeza com o resultado, está associado aí com o que a gente chama de um Judas na sua vida. Bom, Jesus chamou Judas de amigo. E, portanto, amou. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre essa natureza desse amor. Amor de Deus expresso através de Jesus. Esse é um tema talvez um pouco abstrato, se for pensar num nível acadêmico, teológico, filosófico, mas é o tema mais prático da sua vida, da sua história, que é o amor. A nossa sociedade, ela vive em função e em torno dessa palavra amor, que é algo que movimenta as pessoas. Eu prego bastante em casamento e eu não vou repetir aqui o que eu falo sempre sobre as traduções da palavra amor lá no grego. As dimensões de amor. O amor físico, o amor de amigo, o amor da alma, o amor do espírito, o amor de Deus. Mas se você olhar qualquer jornal, as notícias estarão ali falando sobre amor. Ou falta de amor. Pessoas que matam, pessoas que traem, pessoas que se apaixonam, pessoas que cometem loucuras por amor. Nós podemos planejar a nossa vida muito bem. E geralmente não planejamos. Mas gostamos de pensar que sim, né? Então você define a sua profissão, estuda na faculdade para alguma coisa, prepara onde você vai querer estar daqui a 5, 10 anos. Uma coisa mais americana do que brasileira, mas muita gente faz essas perguntas, né? Onde eu quero estar daqui a 5 anos?
e faz um planejamento, o que você vai atingir, o que você vai ter comprado um carro, vai ter comprado uma casa, vai ter feito uma viagem, vai ter estruturado a sua vida, vai ter chegado a um nível na posição no emprego. Isso é bom, viu? Não estou dizendo que é ruim, não. Aliás, é fundamental. Planejamento. Pensar como as coisas vão acontecer. Fazer o cronograma. Antecipar para poder acontecer. O brasileiro não é muito chegado em planejamento. Há países e povos que são muito mais, que tem tudo minuciosamente feito. E por isso funciona. Muito tempo antes, está tudo preparadinho. E nós somos mais de dar o jeitinho da última hora. Mas por mais que você planeje a sua vida, por mais que você antecipe as situações, por mais que você pense em fechar todas as alternativas de risco, você não controla sentimentos. Você não planeja por quem você vai se apaixonar, o que você vai fazer no coração, se você vai dar dinheiro para uma pessoa que está pedindo ajuda ou não, se você vai se enternecer, você vai se sensibilizar com uma necessidade que surge de repente, você vai mudar a sua história de vida, o seu dia, porque alguém precisa e você sentiu compaixão. São sentimentos que movem a nossa história. E nos fazem, literalmente, cometer loucuras. Transcende cultura, idade, época, religião. É amor. Lá nos Estados Unidos tem em alguns lugares, ficou famoso na Filadélfia, lá uma letra escrito amor, né? Amor em inglês, né? E as pessoas ficam lá em volta daquela espécie de estátua que fizeram ali, uma construção, todo mundo tirando foto, e eu uma vez estava vendo aquilo lá, quanto casal de namorado estava lá, para tirar a foto do lado da palavra amor. Tinha até gente casando, noivo, o cara foi lá na beira da praça para casar ali do lado da palavra amor. Porque virou um ícone. É uma coisa assim que vai ficar na memória. E nós queremos pensar que temos amor em nossa vida. A Bíblia fala que Deus é amor. E, portanto, a história da Bíblia é uma história de amor. Nós estamos aqui começando o mês de agosto para falar do Espírito Santo. Como foi passado aqui, nós vamos falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos ter o batismo nas águas, que é o batismo em nome de Jesus. Vamos ter o culto do último domingo do mês para falar do batismo do Espírito Santo. E tudo isso é uma história de amor. Deus amando o mundo. O versículo mais famoso da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu queria que você entendesse um pouquinho, pelo menos, a dimensão do porquê disso, desse amor. Então hoje é meio preparatório. Ver se você consegue compreender a razão pela qual nós fazemos as coisas aqui. Porque a maioria das pessoas fazem as coisas por interesse. Mas o que movimenta o mundo é fazer por amor. Então, vou botar aqui. O filho. Filho. O que é um filho? Perguntei isso para o meu filho, né? O que é o filho? Pergunte para o seu filho em casa, né? O que é um filho? Este ser que consome toda a sua energia, preocupação e dinheiro. O que é um filho? É um clone? Na verdade, é quase uma réplica, né? Mas não é uma réplica exata.
tecnologia aí, até a ficção científica falam dos clones, né? Você pode fazer uma pessoa idêntica a você. Aquela pessoa idêntica a você não é seu filho. É um clone. É uma imagem que até nos perturba. Mas o filho é alguma coisa que é você revisitado. E esperamos melhorado. O filho é uma continuidade. É uma segunda geração. É a perpetuidade da sua semente. Biologicamente, o filho é a concepção de uma vida a partir dos pais. O óvulo, o espermatozoide, o zigoto e o feto, e aquela nova criatura é gerada dentro do ventre da mãe, a partir da semente do pai, trazendo em sua marca a carga genética dos dois. Então, para não ficar muito aprofundado aqui, eu podia dizer que um filho, ele é fruto do amor de pais, porque uma relação sexual é uma relação de amor, ou deveria ser. É o fruto do amor que carrega uma herança. O desejo de ter e ser, estar com alguém que faz com que aquilo se materialize no próximo, na nova geração. Acho que todo mundo entende o que é um filho quando pensa aqui, olhando para a sua própria família, né? Você pode ser solteiro. Você pode não ter filhos. Mas todo mundo aqui é filho de alguém. Então nós sabemos o que é filho. Porque todos nós somos filhos. E quando eu falo o filho, eu sei que você não pensou em você, pensou um ponto mais bíblico e teológico, pensou aqui em Deus, né? Filho. Jesus é o Filho de Deus. Mas como assim? E quem é a mãe? E nasceu do amor, e tudo que eu falei aqui aplica para Jesus. Mas Jesus não é Deus? Bom, se ele é Deus, então como é que ele é filho de Deus? E esse é um assunto até interessante, mas para falar um pouquinho dele, eu quero ler Salmos capítulo 2, em que Davi está falando no seu salmo lá de coisas que ele nem entendia direito. Depois a Bíblia fala que ele mesmo não sabia o que estava falando, mas estava falando profeticamente sobre Jesus. Quando ele fala no versículo 7: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, está recitando, proclamando, repetindo um decreto. Um decreto do Senhor, que é Jeová, Deus, que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Dá para perceber que Jesus já é uma coisa um pouco diferente do nosso normal aqui. Porque você, normalmente, é gerado filho e depois você vem a nascer. É concebido e nasce para ser filho. Tem a propaganda, não sei do que agora, mas falando sobre adoção, né? Eu vi esses dias essa propaganda do filho falando que ele sabe o dia que nasceu, né? O dia em que escolheu ser filho. Porque é um filho adotado, então ele tem o dia certo em que o pai encontrou o filho e falou: você é meu filho. Então não nasceu do ventre, ele foi eleito. E esta figura está mais próxima da figura de Jesus. Eu não sei se você já pensou nisso, mas Jesus é adotado. E nós também somos adotados. É o que a Bíblia fala, filhos de adoção. Ele foi escolhido. Por isso aqui dizendo assim, um decreto foi feito e
e foi dito: você é meu filho, eu te gerei hoje. Adotado ou gerado? Bom, esse é um dos mistérios do amor. Devemos ser adotados, nós podemos ser adotados, mas devemos ser gerados. Esse texto aqui de Salmos 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é repetido em Hebreus capítulo 1. Justamente um texto que dá muita confusão para muita gente, quando vai falar sobre Jesus, mas eu não quero nem fazer interpretação, eu quero só ler o que está escrito. Porque o que está escrito, está escrito. E nesse texto, vamos lembrar, o livro de Hebreus foi escrito para os judeus entenderem a dimensão de Jesus. Então, é o cristianismo à luz do judaísmo. Para os judeus entenderem que não era uma continuidade de uma religião judaica, que era uma ruptura, era uma transição, era uma mudança em relação ao que vinha acontecendo desde sempre com a lei de Moisés. Não era mais do mesmo. E para caracterizar essa ruptura, essa mudança, essa nova dispensação que dizia que todas as nações seriam benditas naquele, que todas as famílias da terra seriam salvas, que não era mais um povo escolhido e ponto, que aquele povo tinha que perder aquele orgulho de ser o único povo escolhido, para ser o povo através do qual todos foram atingidos. Para explicar esse mistério de Jesus, ele fala aqui, no capítulo 1, falando de Jesus, versículo 4, vou ler a partir do 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, aqui está falando, olha, Jesus é mais do que um anjo. Muito mais, ele é filho. Mas ele tornou-se filho. Ele foi escolhido para ser filho. Foi gerado filho a partir de um decreto. A partir de uma ordem. E, portanto, a partir de uma obediência. Estou ouvindo uma voz. Será a voz do filho? Na continuidade do capítulo 1, versículo 7, ele fala assim: quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Está dizendo aqui que houve um decreto, houve uma ordem, mas houve uma obediência. E essa obediência a Deus, para que ele fizesse a vontade de Deus, mais do que os seus companheiros fizeram, que eram os anjos, é a essência da diferença entre o filho que ama e um anjo que obedece. Jesus amou a Deus. E Deus é amor. E quando ele amou a Deus, sendo Deus amor, tornou-se um com Deus. A mesma essência. Fundiu-se numa coisa só. Qualquer um que é funcionário sabe a diferença entre amar e obedecer. E todos aqui na igreja já me ouviram falar várias vezes, eu acho que essa eu consegui deixar impregnada aí na mente de todos. Obedecer é fazer aquilo que você não quer fazer. Obediência é cumprir uma ordem com a qual você não concorda. Porque na hora que você concorda, você não está obedecendo, você está concordando. Obedecer é fazer o que você não quer fazer, contra a sua vontade. E por isso mesmo que mais para frente aqui no capítulo do livro de Hebreus, ele fala, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, vindo a se tornar autor da eterna salvação. Continuando a falar de Jesus. Então Jesus, que era Deus, não tinha que obedecer a ninguém, um Deus não obedece a nada, resolveu obedecer. Quando ele obedeceu,
Ele o fez por amor, não por obrigação. Que, de novo, um Deus não tem que obedecer nada nem a ninguém. Então ele resolveu obedecer a Deus. E você pode dizer, mas pastor, você está dizendo que a vontade de Jesus não era igual à vontade de Deus? Jesus não disse várias vezes, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai? Disse. Mas ele também disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não se cumpra a minha vontade, senão a tua. Então, naquele momento de Getsêmani, ele tinha uma vontade que divergia da vontade do Pai. E ele aprendeu a obediência, vindo a se tornar filho. Eu sei que esse assunto é um assunto complexo, por isso mesmo que no capítulo 5 ele fala que é de difícil interpretação, porque nos fizemos tardios, negligentes para ouvir. Mas, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Meu ponto hoje não é nem esse da obediência. Meu ponto aqui é do amor. O que fez Jesus se diferenciar de todos os anjos? O que fez Jesus ser eleito e escolhido como filho de Deus? É aquela vontade que ele teve de amar a Deus como Deus amou. E fazer a mesma coisa que Deus fez. Sofrer por amor. Porque quando a gente ama, a gente sofre. Amor é um negócio maluco. Porque ele faz valer a pena algo que em qualquer outra circunstância jamais valeria a pena. Vale a pena passar a noite acordado, olhando um pedacinho de carne berrando? Com cólicas? Você se preocupa com as dores dos filhos alheios? Não, você se preocupa com as dores dos seus filhos. Por quê? Porque existe um vínculo de amor. Alguma coisa que foi ali construída que te ata, não pela obrigação, não pela imposição, não pelo castigo, nem talvez até pelo próprio valor moral, pela consciência, mas por um sentimento. Então não interessa que aquela mãe nunca tenha estudado direito ou feito sociologia, mas a mãe sabe o que é amar um filho. E acha que vale a pena. É um poder do amor. O amor de um homem por uma mulher. O amor que faz você pagar o preço. Fazer as loucuras. As pessoas dizem, hoje casar é impossível. Mas casa por amor. Se fizer a conta, realmente não casa. É um baita de um prejuízo. Mas juntos tudo valerá a pena, não é isso? O que faz essa amálgama? O que é o cimento? O que garante que vale a pena? É o amor. Porque se tirar o amor, vai ficar só o desfrute, o deleite, o prazer. E aí a conta é fácil. Eu paguei tanto, quanto eu recebi de troca? Eu fui assistir o show, paguei a entrada. Não tem o banco para sentar, não tem a cadeira, não tem o lugar, então quero meu dinheiro de volta. O ator lá, o cantor não apareceu. O maluco lá resolveu dar um piti. Tim Maia. Amy Winehouse. Tá bêbada e resolveu. Eu quero meu dinheiro de volta. Mas quando você está com um amor no coração, tudo vale a pena. Que lindo esse dia de chuva. O que vamos fazer hoje? Nada. Então, eu quero dizer assim, não quero falar do romance do amor, porque o amor vira muito facilmente essa coisa do relacionamento homem e mulher. Eu quero dizer do amor. O que é esse negócio que é um combustível de vida que faz com que você valorize, goste e queira estar, ser e fazer coisas que
De outra maneira, não teria nenhuma graça. E pense que quando você começar a definir o que é esse amor, você está chegando perto de entender o que é Deus. Um patrão contrata um funcionário. E ele deve ter um certo prazer de ver o funcionário executando as tarefas, cumprindo as funções, dando os resultados. Pode criar até um vínculo amistoso, né, de sair para comer alguma coisa, de falar dos negócios, falar da família. Mas na hora em que aquela relação comercial não for muito agradável, ela é rompida. Todo contrato tem distrato. Porque o que está segurando aquele vínculo é o resultado. Frase famosa na época dos bônus, né, no mercado financeiro. Apreciamos o seu esforço, premiamos o seu resultado. Você trabalhou que nem um condenado? Legal. Deu dinheiro? Não. Que pena. Não vai ganhar nada. Porque o que vale é o resultado. Não tem amor nessa história. Na época que eu trabalhava no banco, tinha os bancos que faziam essa meritocracia, que hoje está tão famosa. Uma história era muito famosa, era a história de um rapaz que o banco ele selecionava as pessoas, contratava como auxiliar, né, como quase um office boy, todos formados em faculdades, eles iam trabalhar como liquidante. E depois ia ter uma seleção, que era uma seleção natural lá, um darwinismo total, os melhores ficavam. Então eles tinham que provar que eles eram melhores. E os melhores iam ganhar muito dinheiro. O resto ia ser mandado embora. Então era uma guerra de foice pela sobrevivência. E tinha que mostrar proatividade, tinha que mostrar que a pessoa sabia. Então, tinha vários folclores aí. Época dos anos 80, dos yuppies, anos 90. E aí, um rapaz lá desafiou o chefe dele, falando que ele sabia que... O chefe falou, por que você acha que eu te contrataria? Ele falou, porque eu sei mais que você. Veja aqui, né? Esperto, cara. Aí falou, sabe mais do que eu? Vamos ver se você sabe mesmo. Vamos fazer o seguinte, então. Te dá algum tempo para você estudar aqui o mercado financeiro aqui. E vou te fazer uma pergunta, e você vai me fazer uma pergunta. Se eu fizer a pergunta e você não souber a resposta, você está demitido. Se você fizer uma pergunta e não souber a resposta, você está contratado aqui como operador da mesa, que era o Santo Graal. E ficou aquele negócio, todo mundo, e o cara ficou pensando, vou fazer uma pergunta que ele não sabe. Ele falou assim, eu vou te dar a chance, você faz a pergunta. Se eu não souber, você já está demitido. Falei, pessoal, vou ter que fazer uma pergunta que ele não sabe. Ele estudou, pensou, pesquisou, olhou, chegou na hora lá, fez a pergunta. E o cara respondeu assim, na bucha. Falei, agora eu vou fazer uma pergunta. Ele fez a pergunta, o cara não sabia a resposta. Aí eu falei, então, meu amigo, você está demitido. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é muito tonto de imaginar que o seu amigo não ia me dizer qual era a pergunta que você tinha feito. O que ele fez? Ele comprou a resposta com outro lá. Você me diz o que ele vai falar, que eu te coloco. Esse é o mundo das conveniências. Esse é o mundo dos relacionamentos. Não é o mundo do amor. Agora, quando nós entramos aqui na igreja, estamos falando de amor. Então entra uma pessoa aqui com uma necessidade, todos nós nos condoemos. Tem alguém faltando dinheiro, você ajuda. Doente, vai visitar. Aí no domingo seguinte ele volta, mais dinheiro, você ajuda. Aí no domingo mais dinheiro, você ajuda. Uma hora você fala, escuta, esse cara não se toca, não? O nosso amor, ele tem um limite. O que é esse sentimento que faz com que a gente simplesmente ame? Como Deus amou. Segundo Timóteo, capítulo 7. Esse texto aqui eu achei interessante. Eu pensei em pregar um outro dia só sobre isso aqui. Eu falei sobre Davi no outro culto, né? Davi era um homem, como eu leio depois até lá em Atos 13, um homem que tinha o coração que Deus amava. Eu falei aqui sobre recrutar, né? Contratar. Deus contratou. Achei um homem. É a expressão de Deus em relação a Davi. Achei um cara que eu gosto.
Forte demais. E aqui no capítulo 7, é um capítulo todinho, 2 Samuel 7. Eu falei o quê? Timóteo? Vocês estão com ouvido, hein? Eu falo Samuel e vocês ouvem Timóteo. Estavam procurando o capítulo 7 de 2 Timóteo, é isso? Muito bem. Pergunta para Isa, que ela sabe todos os capítulos da Bíblia. 2 Timóteo. Calma. Aqui no livro de 2 Samuel, já estamos no final, ou no meio para o fim da história de Davi. Davi já não era mais aquele pastorzinho pequenininho, o último que tinha sido chamado para ser rei. Sorte grande. Ele já era um rei famoso, poderoso, tinha pacificado todos os seus inimigos, tinha feito Israel crescer e estava muito bem na fita. E aí ele fala para Natã, que é o profeta que o acompanha, assim, olha, eu moro aqui num palácio, mas a casa de Deus está entre cortinas, que era a arca, ficava no tabernáculo, que ainda aquele tabernáculo da época do deserto, que era feito de pano. Então Davi falou, eu quero fazer uma casa para Deus. E a resposta de Natã foi, faz, rei, Deus está com você, o que você fizer, Deus abençoa. É até, de novo não é o tema de hoje, mas é até interessante isso, porque normalmente é assim, Deus estava com Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele queria fazer, ele fazia. E o profeta disse, você quer fazer uma casa para Deus? Vai dar certo. Mas na hora que o profeta saiu, Deus foi lá e falou com ele, Natã, volta lá e dá uma palavrinha para o Davi. Porque às vezes o nosso bom senso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A gente acha que é de um jeito, mas Deus acha que é de outro. E aí, eu não vou ler o texto todo, porque ele é longo, mas ele fala assim, Deus falou para Davi, Davi, você vai me construir uma casa? Você acha que eu preciso de casa? Eu morei em alguma casa todo o tempo em que Israel estava sendo formado, saiu do Egito, veio para cá. Estou pedindo alguma coisa? Eu peguei você quando você era nada, quando você era pequenininho, quando estava lá atrás da última ovelha. Eu te escolhi. Eu fui com você, destruí os seus inimigos, construí o seu nome. Hoje o seu nome é grande. E eu preparei um lugar para o meu povo Israel. E aqui vem um assunto onde fica legal esse texto. A partir do versículo 10. 2 Samuel 7,10. Preparei lugar para meu povo, para Israel. Plantarei para que habite no seu lugar. E não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Queria dizer para vocês aqui, eu pensei bastante nessas palavras sobre nós aqui. Israel era um povo nômade. Deus deu um lugar para Israel. Mas a casa de Deus continuou sendo nômade. Era uma arca que movia, não tinha um templo fixo num lugar. E Deus queria que fosse assim. O único povo da antiguidade que tinha um Deus invisível, monoteísta e que não tinha templo. Era a aversão a qualquer tipo de idolatria. Todo grande lugar tinha o seu grande templo. Estava vendo aí um documentário outro dia sobre a Grécia. Eu estava lembrando que eu preguei aqui na pequena família de Éfeso. O grande templo da Diana dos Efésios era uma das maravilhas do mundo. O Pártenon lá, que até hoje está lá na Acrópole em Atenas, o templo para deusa Atena. Uma estátua de ouro e marfim de 12 metros de altura. A Acrópole fica no lugar mais destaque. É a igreja, é o santuário, é o templo, é o lugar de Deus. Todos os povos, se você pensar no Egito, Babilônia, lugar de destaque. Israel, o templo é uma cortininha, é uma tenda. Não tem ar-condicionado, frio no inverno, quente no verão. E eu estava pensando, vamos construir uma casa. E Deus está falando, você acha que eu quero casa? Você acha que eu preciso de um lugar especial?
Eu escolhi você quando você não era nada. Mas eu estou preparando uma casa. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Olha essa palavra aqui, é uma palavra de Jesus. E Deus está falando para Davi assim: Davi, você quer me dar uma casa? Eu vou te dar uma casa. E a casa é a tua semente. Eu vou levantar o teu herdeiro. Seu nome nunca mais vai apagar. E eu vou ser o pai dele e ele vai ser o meu filho. Então o Salmo 2 está ligado aqui com Samuel. Disse o Senhor no seu decreto: tu és meu filho, hoje te gerei. Deus tinha um negócio com Davi. E Jesus, ele é a raiz de Davi. A linhagem de Davi, de Belém. Por que Jesus nasceu em Belém? Porque Davi era de Belém. Então, cumprindo no literal, cumprindo no espiritual. Deus levantou um filho para Davi, que era o filho dele. E você hoje aqui pode ter a mesma experiência. Se você vem para a igreja com o coração de entregar alguma coisa, eu quero dar uma casa para Deus. Eu quero glorificar o nome de Deus. Eu quero amar a Deus. Eu quero abençoar a Deus. Deus está falando para você, irmão, você quer me abençoar? Bom, eu vou te abençoar. E esta é uma relação de amor. Então só tem jeito de ser edificado se você quiser edificar. As igrejas dão muita ênfase sobre arrecadar fundos. Davi foi o que falou: olha, eu não dou nada para Deus que não me custe. Eu tenho prazer em contribuir. Ele juntou todo o dinheiro, ele guardou todo o material, ele equipou, estocou todas as coisas para que Salomão pudesse construir o templo de Deus. E Deus deu para ele uma promessa que continua aí no capítulo 7, que eu não vou ler agora não. Bem, por quê? Porque Deus queria perpetuar a espécie, confirmar o trono, levantar uma semente e ser pai de um filho. Isso é mais do que eu consigo explicar aqui. Para mim isso é muito importante como cristão. Entendeu? Essa relação de Deus comigo. Eu já preguei tantas vezes sobre esse assunto. Quando eu vejo Deus na história de Jó, perguntando para o diabo: você viu meu servo Jó? Como ele me ama? Como ele me honra? Como ele me privilegia? E o diabo respondeu: é claro, ele é o cara mais rico da terra. Ele tem tudo o que ele quer. Ele não te ama coisa nenhuma. Ele ama a tua bênção. Ele ama o que o Senhor dá para ele. Ele ama o bem-estar. Aqui ele é um confronto de Deus com o diabo. Deus dizendo: o que vale é o amor. E o diabo dizendo: o que vale é o resultado. E a proposta foi essa: tira a bênção e vamos ver se ele vai gostar tanto de você assim. Eu não sei quantos de nós passaremos no teste de Jó, né? Perder tudo e dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas além daquele teste estava a origem do relacionamento. Eu amo a Deus. O teu filho te ama porque você dá presentes para ele? Ou você dá presentes para ele porque ele te ama? Essa é uma pergunta que talvez tenha respostas variadas. Será que uma criança não aprende a amar o pai de tanto ver que aquele pai privilegia a criança? Cuida, assiste,
ampara. Não é dito que o pai é aquele que cuida e cria, não aquele que deu a luz? Não é o pai biológico? Por quê? Porque é aquele que está ali dando amor. Mas de alguma maneira, em algum momento, por algum milagre, aquela relação de troca, eu te dou um sorriso, você me dá um leitinho, ela muda. A ponto de que tanto o filho está disposto a perder o seu conforto para que o pai seja beneficiado, quanto o pai está totalmente disposto a morrer para que o filho não seja prejudicado. É um vínculo de amor que faz com que os relacionamentos transcendam a matéria e o tempo. E aí nós entramos na essência de Deus, que é o amor. O Salmo 127 fala que, é um salmo famoso aí sobre os filhos, né? Que fala, os filhos são herança do Senhor. É o Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eu pedi isso para a Leni aqui. Tem que olhar no espelho e repetir para mim mesmo também. Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, eles não são a minha herança que Deus me deu. Eles são herança de Deus que Ele me deu. Para cuidar. É mordomia. Filhos pertencem a Deus, não pertencem a vocês. Qualquer casamento que é estribado em filho, para subsistir, vai acabar quando os filhos crescerem. Alguns oficialmente, outros não. Então a razão de ser o leitmotiv do casamento não pode ser o filho. O filho é um resultado, mas não a explicação. O resultado do amor. São herança de Deus. Deus tem um propósito com os filhos. Deus tem um propósito com as almas. Deus está esperando que os filhos amem a Ele, vendo como o pai ama a Ele como filho. Então você vendo o seu pai de uma maneira imperfeita, pode dizer, Deus me ama. Espero que sim. A Bíblia diz que nós, como pais humanos, carnais, erramos, mas Deus não erra nunca. Às vezes nós erramos tanto que nós prejudicamos a dimensão de Deus do nosso filho. Porque não damos a ele o que ele precisa. E às vezes o que ele precisa é surra. Às vezes é dinheiro. Com certeza é perdão. Você não pode chegar para o seu filho e falar, filho, você está de aviso prévio. Já lhe dei todas as chances, faltou, chegou tarde muitas vezes, vai ser dispensado. Procure outro pai. E vá reclamar os seus direitos na justiça. É certo que tem pais que não estão nem aí com os filhos. Quando eu estava no colegial, uma coisa que me gravou bem isso. Eu estudava num colégio pago, né? Meu pai pagava lá a escola com dificuldade e os professores ficavam lá tentando motivar os alunos a estudarem, dizendo, seus pais estão te pagando essa escola, valorize o seu pai. Aí um dia um rapaz lá levantou, pegou uma nota assim de uma hora, como se fosse uma nota de R$100 hoje, né? Falou assim, olha, você quer saber o que eu acho do dinheiro do meu pai? Aí pegou aquela nota e rasgou assim e jogou no professor. É isso que eu penso do dinheiro do meu pai. E eu fiquei olhando aquela nota e falei assim, joga aqui para mim, né? Meu pai pensa que pode me comprar com escola? Esse cara, ele não pagava a escola para o nome do pai e ficar sujo. Porque era o pai que era o pai ausente, o pai que trabalhava, ganhava dinheiro e dava dinheiro para o filho. Então, realmente, a nossa relação com Deus não pode ser essa relação de receber e dar, receber e dar, receber e dar. Tem que ser uma relação de amor. Um amor que transcenda aquilo que nós temos por nós mesmos. E vai funcionar na hora em que você começar a pensar
que vale a pena se prejudicar para que Deus seja beneficiado. E esse é o momento em que a igreja deixou de ser a igreja de prosperidade. Em que os cristãos estão aqui dizendo, nós estamos aqui para sofrer em nome de Jesus. Nós estamos aqui para morrer por amor a Cristo. Nós estamos aqui para dar nossas vidas, para perpetuar a prosperidade da herança dele. Para finalizar aqui, eu queria falar sobre esse relacionamento da Trindade e como ele foi passando de um para o outro, porque nós temos que passar do Filho para o Pai, Dia dos Pais do domingo que vem, e depois para o Espírito Santo. Como é que esses três trabalham nisso? Espero que você tenha entendido que o vínculo de Deus com o homem é o amor. E a expressão que ele encontrou de dizer porque ele é amor é a figura do Pai. Deus escolheu ser pai. Pai de muitos filhos. E ele usa Jesus para angariar novos filhos de adoção que o amem como Jesus amou. Façam como Jesus fez. Como é que Jesus fez? João 3,16 é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, então o amor de Deus por nós foi entregar o seu Filho. E o papel do Filho? O papel do Filho foi amar igual a Deus. Filipenses 2. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas amou até o fim, tornando forma de homem e morrendo na cruz. E ele nos deu exemplo para que nós seguíssemos nas suas pisaduras. Então Jesus amou igual. E o que eu reparei aqui é que um enviou o outro, né? Vamos abrir em João 14. Também é um texto muito, muito interessante, o capítulo todinho. Não dá para ler. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Essa é uma promessa do Evangelho da Prosperidade. Porque a prosperidade está no Evangelho, então não sou contra não, é que não é só isso. Então, há um lugar que Deus está preparando, que Jesus está preparando para nós, junto com o Pai. Na casa do meu pai. Deus falou lá para Davi: você quer me dar casa? Eu vou te dar casa. Então você tem uma casa no céu, que Jesus está preparando para você. E esta casa vai ser muito boa. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então essa é a expressão do cristianismo. Jesus tem que ir para preparar o lugar, voltar, pegar a gente e levar para o céu. Quer ir para o céu, quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Onde você vai morar? Vou morar nas ruas de ouro. E como é a sua casa? É uma mansão. Vou preparar-vos lugar, não é vou construir uma casa. Ele vai colocar o terreno. Ele vai preparar o lugar. E cada um vê como constrói. Então é você que está construindo a sua casa. Como Paulo fala em 1 Coríntios 3, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de feno, palha. Cada um está construindo de acordo com a qualidade da vida cristã que você está levando. Mas Jesus é o fundamento, Jesus é a preparação de todo lugar. Bom, ele falou isso e o Tomé disse: mas, Senhor, o senhor vai para onde? Nós não sabemos onde você vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Aí o versículo famoso, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Aí o Filipe respondeu: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus insistiu: eu estou com vocês há quanto tempo? E vocês ainda querem que eu mostre o Pai? Quem crê em mim,
também fará as obras que eu faço. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí eu estou lendo João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui é a primeira promessa do Espírito Santo. Jesus está falando, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um Espírito do Consolador que vai ficar com vocês. Eu vou, ele fica. Então, Jesus foi enviado por Deus para nos salvar. Bom, e o Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos consolar. Como Deus necessitava de Jesus, esperando que alguém se voluntariasse, o Espírito Santo hoje também está olhando para você e perguntando, alguém se voluntaria? A gente conhece a história de Isaías, que é uma história profética de Jesus, em que ele está lá dizendo, a quem enviarei? Deus falando, Isaías ouvindo, e Deus está fazendo uma pergunta, a quem enviarei? É uma coisa interessante, porque Deus fazendo uma pergunta, Deus devia dar uma ordem, né? Um bom chefe. Ora, estamos nessa dificuldade, essa necessidade, Gabriel, vai você. Miguel, faça isso. Ele tem todos os anjos a seu poder, à sua disposição, para comandar, aos seus anjos dará ordens a seu respeito. Mas ele não fez uma voz de comando, ele não deu uma ordem, ele fez uma pergunta. Quem vai? E nessa hora, é aquela cena clássica dos filmes lá, um voluntário, aí todo mundo dá um passo para trás, né? Essa é a essência do cristianismo. Deus pergunta, quem se voluntaria? Jesus falou, eu me voluntario. Aí Jesus pergunta, quem se voluntaria? Aí você fala, eu me voluntario. Então, Isaías falou, eu estou morrendo, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é uma palavra de um homem dizendo, eu amo, eu quero, eu aceito, eu entendo. Eu não estou aqui pelo lucro, não estou aqui pela beleza, não estou aqui pela propaganda, eu amo a Deus. Entendi esse amor. Quero ser filho e quero fazer igual ao Pai. Vou seguir o exemplo de Jesus. Então, Jesus escolhe você. Só que lá em Isaías, quando ele fala isso, é o Isaías 6, né? Então, depois você pode ler o Isaías 6. Ele fala sobre a figura de Jesus Cristo em Isaías. E no capítulo 7 ele fala, manteiga e mel comerá, até que aprenda a discernir o bem do mal. Então, ainda que haja toda essa disposição, há um tempo, que é o tempo que você vai crescer para entender o que você tem que fazer. Manteiga e mel comerá. Da mesma maneira aqui em João 14, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala aqui no versículo 26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Também já falei sobre esse versículo algumas vezes, mas acho que hoje é o ponto final aqui dessa história. Porque a função do Espírito Santo na nossa vida, eu queria que você exercitasse isso nessas semanas aqui durante o mês de agosto. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu não sei a que debitar o amor de Deus na minha vida, mas uma coisa eu sei, Deus me ama. Deus me ama. E não é apenas porque eu respiro e porque sobrevivi a uma cirurgia, porque como, tenho onde dormir, porque sobrevivo. Porque esse amor da sobrevivência
É o amor que Deus dá para o pardal. É o amor que Deus dá para o lírio. É o que ele fala em Mateus 6. Eu tomo conta da ave. Vou tomar conta de você. Eu amo mais você do que isso. Deus ama você a ponto de garantir a sua sobrevivência. Isso é verdade. Mas eu sinto que Deus me ama quando eu vejo que Ele me escolheu. E que a minha vida não está à toa. Eu sinto que Deus está particularmente interessado no que eu estou fazendo. Eu não estou obedecendo às regras gerais do jogo e as coisas estão acontecendo. Eu não me sinto um número na multidão. Eu não me sinto uma pessoa que está fazendo tudo que é certinho e as coisas estão acontecendo. Então, se você estudar, você vai bem na prova. Se você vai bem na prova, você vai passar de ano. Se você vai passar de ano, você consegue um diploma. Se você conseguir um diploma, você pode conseguir um emprego. E com o emprego você pode comprar coisas, viver a vida. E esse é um sonho de consumo de uma classe média. Funciona assim mesmo. Se você for honesto, se você for decente, se você for educado, cuidar bem das pessoas, tratar bem delas, elas também vão tratar bem de você. Você vai ter um bom nome na praça. E vai construir uma história. Ainda é assim, é uma história de sobrevivência. Mas você sente que Deus te ama quando existe um chamado sobre a sua vida. E coisas que não deveriam acontecer naturalmente, acontecem. Sobrenaturalmente. E se você, que está aí sentado me ouvindo esse tempo todo, não conseguiu discernir que a sua vida é fora do natural, você está mendigando sobrevivência com Deus. Mesmo hoje. Senhor, não deixa faltar comida. Senhor, dá um jeito no meu marido. Senhor, a situação de emprego. Senhor, a doença. Essas coisas todas são para lá de importantes. Mas, irmãos, nós estamos além disso. Há uma razão maior pela qual nós estamos com Deus. Maior do que os filhos de Jó. Maior do que os camelos e as riquezas. Maior do que o sucesso e a vitória de Davi contra os seus inimigos. Maior do que vencer o leão ou Golias. Há um chamado. Há um motivo. Algo que transcende espiritualmente e eternamente. Essa história está só começando. E o amor de Deus é muito maior do que a nossa necessidade dele. Ele nos ama. Eu sinto que Deus me ama. Eu não sei se eu vou continuar amando como eu poderia. E às vezes você pensa, Deus, o Senhor me ama mais do que eu mereço. O que eu faço? Quero construir uma casa. Quero construir uma casa. E Deus está falando, meu amigo, que casa você vai me construir? Eu estou construindo uma casa para você. E eu vou te dar o meu espírito. O meu espírito é a minha essência. Capítulos na frente, em João 17, Jesus orando para Deus fala, Pai, eu não rogo só por esse, mas por todos aqueles que me deste. Para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um contigo. Sejam um assim como nós. E no versículo 21 ele repete, para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti. Para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia. Então, existe algo maior aqui, irmãos. E o Espírito Santo vem para você entender a essência de Deus. Ele vai te fazer lembrar todas as coisas e ele vai te ensinar coisas novas. E eu queria orar sobre isso aqui hoje. Que você pode não ter entendido muita coisa que eu falei hoje aqui, mas você pelo menos tem que sentir o negócio. A minha vida é mais do que a sobrevivência. A minha felicidade não depende de quanto dinheiro eu conseguir juntar. A minha satisfação não está no que vai acontecer com as pessoas que estão comigo. Deus tem um negócio comigo. E eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida. Porque ele vai me fazer lembrar tudinho.
e ele vai me ensinar o que eu não sei. E isto é sobrenatural. E na hora que você começar a viver a vida sobrenatural, você não vai querer voltar para a normalidade. O máximo que o diabo faz com as pessoas aí é dar um pouquinho de álcool para que ela fique um pouquinho fora do seu equilíbrio e seja mais feliz. Se não fosse verdade, ninguém está continuando bebendo. Então quem bebe, fica alegre, fica solto, perde o medo, se expõe, faz uma loucura e depois morre de vergonha. Sem falar na ressaca. Se fosse isso, estava bom. O problema é a dependência. Quando o Espírito Santo veio, as pessoas ficavam perguntando, escuta, não é 9 da manhã, esse pessoal está bêbado a esta hora? Porque o Espírito Santo, ele te dá um negócio maior do que a bebida. Te dá um barato maior do que uma droga. Te dá uma autoridade, uma coragem maior do que uma viagem maluca. É um negócio sobrenatural. Só que não tem ressaca. E quando você começa a ver que Deus está falando com você, começa a ficar falando, acho que eu estou ficando doido. Então no dia em que eu tive a experiência, em que eu percebi que tinha uma mira laser na minha testa, e que Deus está falando comigo mesmo, no meio daquela multidão, eu falei, não é possível. Será mesmo verdade? Você precisa ter essa experiência. Nós não estamos aqui numa regra de moral e prática. Nós estamos aqui numa experiência sobrenatural. Deus tem um propósito com você. Qual é esse propósito? Aonde ele vai te levar? Não sei. Mas toda vez que eu vou encontrar com alguém, eu fico olhando para a cara do fulano e fico pensando, o que Deus quer que eu fale para essa pessoa? E eu já perdi o medo de falar o que quer que seja. E os resultados têm sido cada vez mais impressionantes. Eu queria que as pessoas olhassem para você e dissessem, você não é desse mundo. Você não existe. Como é que você sabe isso? Quem te falou isso? Por que você está dizendo isso? Por que você está fazendo isso comigo? Você não vai querer voltar para a sua vida. Lembrar todas as coisas e aprender aquilo que você não sabe. Essa é a função do Espírito Santo. Jesus está aqui para dizer, se eu não for, ele não vem. Nós queremos orar com você para que até no final do mês, essa experiência com o Espírito Santo seja algo que você consiga entender na prática como funciona. Porque tem um lado prático, eu estou dando uma teoria aqui, tem um lado prático, como é que eu sinto o Espírito Santo? Como é que eu ouço a voz dele? Como é que eu discerno o que ele está dizendo? Como é que eu tomo a loucura da medida de falar não para aquilo que é o óbvio? Como é que eu sei quando é o razoável, como Natan pensou, bom, se o rei está querendo construir uma casa para Deus, acho que Deus vai gostar. E quando Deus fala assim, não, amigo, eu não quero saber de casa, vai lá, volta e fala outra coisa. Esse é o segredo da nossa vida espiritual. Esse é o segredo da igreja. Eu sinto, irmãos, que nós estamos num momento muito, muito especial. Ao mesmo tempo que tem muita dificuldade, tem muita oportunidade. Eu não sei, eu vejo as mulheres, principalmente, né, e é normal, não é nenhuma crítica, vendo a situação financeira, a situação econômica, as coisas do país, dá uma certa angústia. Para mim, me dá uma expectativa. Eu sinto que alguma coisa vai acontecer. E que as pessoas vão conseguir entender, ter um vislumbre do que é o amor de Deus. Mas Deus não pode escancarar essa verdade, porque se Ele o fizer, não é mais mérito dela. É a sua vontade de descobrir. Não vou me repetir. Eu queria orar com vocês aqui. E é uma oração para mim, é realmente uma oração muito especial. É assim.
Deus, eu quero que o teu Espírito dirija a minha vida. Então, na hora em que eu for fazer alguma coisa que eu sei e que não devo fazer, eu quero ser lembrado. E na hora que eu fazer uma coisa que eu não sei, eu quero aprender na hora. Eu quero ter uma vida sobrenatural. Quero pedir que o Consolador venha. E nós vamos ver aqui para frente, nesses próximos domingos, né? O que significa a presença do Espírito em nossa vida. E as loucuras que Ele faz com que nós façamos. Então, eu vi um artigo de um cristão muito bom falando sobre isso, né? Ele está dizendo assim: Jesus falava por parábolas. Jesus falava por enigmas. Porque ele não queria que as pessoas que não estavam afim entendessem o que ele estava falando. Então era só quem estava querendo buscar mesmo que ia para tentar descobrir o que aquilo significava. Os pregadores de hoje, eles pregam com toda a didática. Eles pregam com toda a clareza. Porque estão vendendo o produto. Para ficar bem claro que em 3 passos você consegue. Que basta falar e fazer isso, aquilo outro. E esse homem aí, que é um pastor americano, falou: olha, eu não vejo Jesus fazendo o que os pregadores americanos fazem. Pregando com essa didática todo o evangelho. O evangelho é um negócio escondido. Tem que querer buscar. É um mistério. Eu não quero ser confuso de propósito. Mas eu quero dizer para vocês que só quem o Espírito Santo tocar vai querer ter essa vontade de entender o profundo mistério de Cristo. Mas eu terei todo o prazer em acompanhar vocês nessa jornada. E se nesse semestre aqui, que começa segunda-feira, agosto, eu puder fazer alguma coisa diferente na igreja, não só aqui no Butantã, mas na igreja como um todo, é ajudar as pessoas que querem desesperadamente descobrir o que Deus tem na vida delas a ouvir alguma coisa sobrenatural. E eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Então, está disposto a orar a Deus e pedir esse milagre na sua vida? Eu queria orar com vocês. E abençoar a jornada. Nós vamos ter várias atividades da igreja nesse segundo semestre. Mas eu destaco aqui, no meio do mês, o começo do jejum. 35 dias de jejum. Para culminar no dia 26 de setembro, com o nosso aniversário de 35 anos. Esses meses de agosto e setembro são fundamentais nessa história. Se você puder privilegiar Deus na sua vida, privilegie esses praticamente 40 dias. Eu acho que quando nós chegarmos ao nosso aniversário, um momento espiritual vai estar acontecendo. Presença de Deus na busca do que Ele quer da sua vida. Então, consagre-se. Santifique-se. Foque nisso. E comece a tentar entender esse mistério de Cristo e do seu Espírito. Deus é amor. E Jesus te ama muito. Se você quer orar comigo aqui, eu queria que você ficasse de pé e viesse aqui na frente. Nós vamos encerrar o culto com essa oração. Eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em falar vários exemplos. Poderia contar vários exemplos de experiências malucas com o Espírito Santo. Momentos em que Deus me mandou fazer coisas doidas que deram super certo. Momentos em que Deus me mandou não fazer coisas tão óbvias que iam dar muito errado. Mas eu fiquei pensando, se eu ficar estimulando vocês a terem uma experiência com Deus, estou indo contra o que eu estou falando. Então hoje eu só li versículos. Mas se você está aqui na frente, de algum jeito, você tem uma necessidade, um desejo, uma vontade de viver uma vida não ordinária.
uma vida que vale a pena ser vivida. De algum jeito, Deus vai colocar dentro de você essa essência do sobrenatural, do eterno, que Eclesiastes diz que é o sentido da eternidade. Essa pergunta, é para isso que eu existo? É só para isso que eu existo? E você vai transcender. O Espírito Santo não é um show de reteté pentecostal. O Espírito Santo não é uma sequência de palavras em outras línguas que geralmente não saem daquelas mesmas de sempre. O Espírito Santo não é um estudo sociológico, não é uma questão teológica. O Espírito Santo é um Espírito vivo que te faz lembrar coisas e que te faz conhecer coisas. Essa jornada está começando aqui, talvez para muitos pela primeira vez. Para mim, ela começou há muito tempo. Eu quero retomá-la com força nesses 2 meses. O poder sobrenatural do Espírito Santo mandando em nossas vidas. Queria orar por vocês por isso. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui sem nenhuma pretensão. Porque olhando a história da tua própria igreja, quantas vezes o Senhor mover arrebatou corações? Quantas vezes o seu Espírito conquistou sentimentos e colocou pessoas para fazerem coisas impossíveis, tomarem decisões contrárias às suas próprias zonas de conforto? Quantas vezes o Senhor abalou as estruturas e quebrantou jugos? Quantas vezes somente aqueles que não tinham nada a perder continuaram? Como quando o Senhor perguntou para os seus próprios discípulos: vocês querem continuar? E Pedro respondeu: para onde nós iremos? Então eu queria agora, Senhor, orar dessa mesma maneira com esse povo que está aqui. Nós não somos de longe os melhores nem os maiores de nada. Mas eu gostaria, Senhor, que cada um aqui esta noite tivesse essa profunda convicção de que não tem para onde ir. De que se tivesse, não valeria a pena ir. De que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E que a nossa leve e momentânea tribulação não devem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Senhor, nós falamos essas coisas sabendo que nós mesmos temos dificuldade de pagar os preços. Mas aqui diante do teu altar nós queremos dizer: ensina-nos a pagarmos esses preços, mas de uma maneira voluntária. Aquele mesmo espírito de alegria que inundou Jesus e que o fez ser ungido com aquele óleo, mais do que todos os anjos. A alegria de fazer algo que não era para si mesmo, a alegria de obedecer a Deus, a alegria de amar e de se lançar no amor, de se perder pelo amor e ser resgatado por amor. A tua essência, o ser que sobrevoa o estar. Nós abençoamos agora cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Nós somos em momentos de vida diferentes, alguns jovens, outros mais velhos, alguns necessitados de coisas que outros têm sobrando. Senhor, alguns dariam muito para ter o que outros estão jogando fora, mas todos nós precisamos do teu Espírito, para entendermos que a nossa vida não é comer, beber e dormir, e que o reino do céu não é comida nem bebida, que tu tens um propósito para nós, e esse propósito pode nos fazer alcançar pessoas. Nós queremos olhar para as nações e para as multidões e entender a dimensão do teu Espírito em nossas vidas. E ao mesmo tempo, Senhor, dormindo, saber que não precisamos de nenhum resultado para dizer que valeu a pena. Então eu peço que o teu Espírito venha nos constranger aqui a sermos uma igreja totalmente livre, a sermos uma igreja criança na tua presença, a sermos uma igreja que privilegia a tua busca, a sermos uma igreja tua.
Põe o teu Espírito aqui no nosso meio, Senhor, nos ensinando o que nós não aprendemos ainda e nos fazendo lembrar das coisas que o Senhor já nos disse. Nós pedimos, Senhor, que enquanto a nossa casa está sendo preparada no lugar dela, nós estejamos aqui preparando a tua casa nesse lugar e fazendo o teu nome grandioso na terra. Senhor, move aqui nesse lugar algo sobrenatural, que as pessoas percebam que não são feitas do que aparentam, que cada um dos meus irmãos e irmãs está aqui, volte para casa sentindo que a sua vida transcende a televisão do fim do dia, o salário do fim do mês e os resultados que o dinheiro compra com o seu poder. Nós queremos abençoar aqui o sobrenatural. Abençoa-nos, Senhor, nesses domingos de agosto, quando pessoas forem batizadas e quando todos puderem ter uma chance de entender o teu Espírito. Eu abençoo esta igreja. Ordeno sobre eles a tua presença. Senhor, não depende de mim, mas através de mim, que cada um aqui seja abençoado. Que aquilo que puder o Senhor fazer para que eles melhorem, possa ser feito. Eu agradeço a oportunidade de sermos igreja juntos. E ordeno a tua mão sobre esse lugar. Senhor, que cada um aqui se lembre desse dia, quando as coisas diferentes estiverem acontecendo. Em nome de Jesus. Queria que você olhasse aqui para cima, para o nosso barracão aqui. Olhasse aqui para esse lugar. Lembre-se desse lugar. Talvez alguns tenham na memória uma outra tenda de circo que já existia aqui. Outros têm na memória uma casa lá da Rua Alvarenga. Outros têm na memória outros lugares antes ainda. Eu tenho várias coisas na memória aqui para pensar em palavra de Deus na minha vida. Nós estamos acostumados com o que nós estamos vendo. Mas Deus está movendo as coisas, elas vão ficar bem diferentes. Não se apeguem às coisas que Deus vai fazer aqui. Quando as riquezas crescerem, não ponhais nela no vosso coração. Deus está conosco e nós somos esse tremendo exército. É um privilégio estar com vocês. Domingo que vem nós vamos ter o Dia dos Pais. Vai ter aqui uma manifestação das crianças com os pais. Vai estar aqui o Davi Maia, que é um que toca saxofone, e vai estar ministrando conosco com louvor e adoração a Deus também. É um domingo você também trazer a sua família se quiser. É mais formato do Dia dos Pais, vamos falar sobre o Pai, que é Deus. No outro domingo, dia 16, nós vamos ter o batismo nas águas. E vai ser uma bela de uma festa. E nós queremos que as pessoas que fizeram JEP ao longo desses meses, desde que a gente fez a campanha lá em fevereiro, março, muitos deles já se batizaram no final de junho, agora nós vamos ter mais o Taléu batizando aqui também. Nós vamos fazer uma bela de uma festa que é batismo nas águas. Então, venha, se você tem interesse em converter alguém, essa chance de você ser um professor de JEP e começar um grupinho, porque nossa mesa está começando essa semana, porque o culto de batismo tem que ser um culto de gente nascendo para Deus. Agora, nos dias 16 e 23, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? E depois, no dia 23, o batismo no Espírito Santo. Nós, durante muitos anos na igreja, fizemos isso todo domingo, oração pelo batismo do Espírito Santo. É uma parte, vou deixar a surpresa para frente, né? Mas orem por isso, porque eu sei que essas coisas estão no planejamento de Deus. Abraça o irmão do seu lado aí, cumprimenta aí na paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Agosto começou, acabaram-se as férias, trabalho para Deus. Até domingo que vem.